Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra online pelo Facebook da Casa do Grupo Espírita Servo de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos recebendo o nosso companheiro, amigo José Lázaro Balberg, né? Ele é escritor, autor de 22 livros, né? Inclusive, tem O Cristo, de Paulo de Tarso, que foi o livro do mês, né, do nosso Clube do Livro da Casa Servos de Jesus. Seja bem-vindo, Boberg, tá? Obrigado por aceitar o convite. Prazer estar junto com vocês aí. Eu quero, inclusive, agradecer o João Geraldo, que é da casa, ele que fez o meio de campo, nos convidou, e depois você está fazendo o trabalho de Cicerone e apresentação. Casa espírita aí da cidade de Contagem, né? Que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Isso mesmo. Para dar início aos trabalhos da noite, vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, tá? De número 35, O Cristo Operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo está em Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde metre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta do supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirá o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Com a leitura dessa noite, convido a todos, neste momento, a elevar o pensamento, mais uma vez, ao nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos reunidos, mais uma vez, para aprender um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, dos seus discípulos, que possamos estar com o coração tranquilo, com a mente serena, para absorver os ensinamentos da noite. Que, além disso, que possa nos fortalecer e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, com os nossos irmãos e conosco mesmo. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus possa adentrar todos os lares conectados nessa noite conosco. Que assim seja. Boberg, te passo a palavra, boa palestra. Estarei aqui no suporte, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Meus amigos, é um prazer nós estarmos aqui com vocês nesta noite para apresentar
uma palestra igual a outras que tantas nós fazemos, mas esta está relacionado ao nascimento do Cristo em nós. Nós somos escritores já de várias obras, como disse o nosso companheiro Lázaro, temos 22 livros, e somos espírita desde a mocidade. Então, durante toda a vida, nós estudamos muito, nós pesquisamos muito, e o livro que sempre marcou a minha vida, e que eu li no mínimo umas 4 vezes, sozinho, e que sempre me levou, sempre me trouxe muita alegria, muito entusiasmo no coração, foi o livro Paulo Estevam. Este livro fez parte da minha vida, durante toda a minha existência. E já recomendei a várias pessoas, mas surge um inusitado na nossa vida. Aqui que vem o detalhe. A vida inteira, tudo que eu sei de Paulo, está relacionado com esta obra grandiosa, escrita pelo Espírito Emmanuel, que se chama Paulo Estevam. Mas, continuando a estudar, porque o pesquisador está sempre atento a detalhes, sempre procurando coisas novas, a um determinado momento da nossa vida, nós descobrimos, quem já leu o livro deve ter se chocado, como eu me choquei. Em determinado momento da minha vida, eu descobri que Paulo era um gnóstico. Eis aí o grande detalhe. Paulo era gnóstico. O Paulo já era cristão antes da religião cristã. Paulo já era cristão antes da religião cristã. Ele professava o cristianismo. Paulo professava o cristianismo, mas não o cristianismo criado pela igreja. Por isso eu quero fazer uma diferença entre os evangelhos canônicos, que é este que nós temos, e as cartas de Paulo, e o cristianismo de Paulo, o gnosticismo. Os evangelhos canônicos são opostos daquilo que os gnósticos pregam. O gnosticismo nos ensina que Deus não está lá fora, que Deus não está no exterior. O gnosticismo nos fala que Deus é sua presença em nós. Eis aí a diferença. O gnosticismo desenvolve o seu eu, o seu Deus, dentro de si mesmo, que é o gnosticismo. O gnóstico seria assim: todos nós possuímos, lógico que é metaforicamente, nós temos um pedacinho do Deus. É metafórico isso. Na realidade, nós temos uma semente divina dentro de nós. Todos nós temos, independente de religião, independente de não ter religião, independente da pessoa ser desvinculada de qualquer credo religioso, todos nós possuímos uma potência em nós. Essa potência, Paulo deu o nome de Cristo. Veja aí a confusão que pode dar. Paulo diz que nós somos detentores do Cristo. Nós somos detentores do Cristo, que é essa potência divina em nós. Todos nós possuímos esta potência divina. Inclusive, Jesus tinha esta potência, que era o Cristo também. Então, ninguém fica sem a presença de Deus em nós. Deus está presente em nós em qualquer situação. Não importando como você pensa, não importando se você está vinculado a essa fé ou aquela fé, Deus está presente. Pois bem, então, quando eu descobri que Paulo era agnóstico, e vou explicar por quê, houve para mim
um choque. Eu até pensei, depois de analisar muito, pensei até de parar a pesquisa, porque eu falei, isso vai criar problema para mim, e até para os espíritas. Mas pedi inspiração a, ao universo, a Deus, universo, e resolvi continuar. Aliás, o escritor Paulo Garcia, que faz um depoimento no livro, e ele, posteriormente, ele diz, foi bom que você não parou, que você continua a pesquisa, porque é algo inédito, é algo inédito. Então, eu quero deixar bem claro que eu mantenho o maior respeito a Emmanuel. Emmanuel é meu professor, é meu professor. Então, naquilo que ele transmite de ideias morais em livros, Fonte Viva, Pai Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz, e entre outros, nós temos um material extraordinário de ensinamento a todos nós. Então, eu adoro, tenho Emmanuel como um grande orientador, um grande professor. Mas, quanto a isto que eu encontrei em Emmanuel, é sobre a história de Paulo e Estevão. Eu encontrei de que Paulo não estava falando de Jesus Cristo, que Paulo estava falando do Cristo. Paulo está falando do Cristo dentro de nós. E quem lê o livro, eu gostaria de trazer uma reflexão logo no início, uma reflexão que eu trago no livro, na página 9, logo no início, eu coloco como ponto de partida. Ponto de partida. Tudo que nós estudarmos neste livro, O Cristo de Paulo de Tarso, nós temos que sempre ter como ponto inicial este ponto de partida que está na página 9 do livro. Vamos refletir juntos, como um professor e seus alunos. O escritor George Bernard Shaw, ele diz na introdução do seu livro, veja bem isto que está dito, é importante. Ele diz assim: está claro que as epístolas, de maneira nenhuma, são um fruto de histórias do Evangelho. As epístolas não são histórias dos Evangelhos. E ele diz mais, que as epístolas de Paulo são anteriores, são independentes e, indubitavelmente, continuariam pertencentes à literatura bíblica, mesmo que Jesus em pessoa jamais tivesse pedido. Então, aqui é um ponto fundamental para a gente começar a analisar. Cartas de Paulo, a gente sempre aprendeu que o Paulo, quando falava em Cristo, ele estava falando de Jesus. Mas Paulo não conheceu Jesus, não conviveu com Jesus. Ele não fala de Maria, não fala de Pedro. E se alguma coisa aparecer, não é dele. Alguém colocou nas suas cartas. Então, aqui é o ponto nevrálgico. É o ponto fundamental. As cartas de Paulo são independentes. As cartas de Paulo são anteriores ao surgimento dos evangelhos. Veja que ponto nós chegamos na conclusão, e isto é histórico. Isto não tem jeito de fugir. Os evangelhos, eles foram, digamos, oficializados apenas em 325, no Concílio de Nicéia, com o imperador Constantino. Lá é que se estabeleceu, ou estabeleceram as bases dos 4 evangélicos chamados de canônicos. Aí você poderia dizer assim, mas o primeiro evangelho, que não é o de Mateus, muito embora na Bíblia assim conste, o primeiro evangelho é o de Marcos, ele surgiu lá pelo ano 70, o evangelho de Marcos. Depois nós vamos encontrar o de Mateus nos anos 80, depois vamos encontrar o de Lucas 90 e o de João na virada do século 100, 110.
Mas esses evangelhos, talvez vocês não saibam, mas as pesquisas nos indicaram que eles eram anônimos, eram apenas, digamos, textos corridos. Os evangelhos eram textos corridos e escrito em grego, o que demonstra que não era a língua de Jesus. Então, quando então que esses evangelhos foram atribuídos a esses escritores? Quando? Só no final do segundo século. Aí que resolveram, a própria igreja, dizer que o primeiro evangelho é o de Marcos, os seus 16 capítulos, depois o de Mateus, depois o de Lucas e o de João. Então, eles eram anônimos, eram textos corridos. Os evangelhos eram textos corridos. Assim como também as cartas de Paulo eram textos corridos. Mas os evangelhos só se transformaram, digamos, em capítulos e depois versículos no século XIII. Só no século XIII, depois no século XVI, é que completou com versículos. Então, vejam vocês, Paulo terminou o seu trabalho com suas cartas no ano 50. Isto já existia. Então, no ano 50, nós tivemos ou tínhamos as cartas de Paulo. Nós tínhamos a carta de Paulo e não tínhamos os evangelhos. Então, o primeiro escritor cristão foi Paulo. E aí que vem o detalhe. Paulo não fala do cristianismo da nova religião cristã, não fala dos evangelhos canônicos, que são posteriores. Paulo fala do cristianismo gnóstico, que é o Cristo dentro de nós. Então, já existia o cristianismo antes da religião cristã. Já existia. Então, vejam vocês que, muito embora nós pensemos que os evangelhos que nós temos, que não eram só 4 também, dizia que nós tínhamos 50 evangelhos. Só 4 que foi selecionado pela igreja. 4 evangelhos. Quando se criou, estabeleceu lá no Concílio de Nicéia, em 325, os 27 livros que iriam fazer parte do Novo Testamento, dos 27 livros, Paulo vai aparecer depois dos evangelhos, depois dos Atos dos Apóstolos, como se Paulo fosse posterior ao Evangelho e Atos dos Apóstolos. O que não foi. O que não foi. Paulo foi o primeiro escritor espírita. Então, quando ele fala de Cristo, não era Jesus Cristo. Jesus também tinha o Cristo. Ele fala do Cristo interior, que nós possuímos a potência divina em nós, que lhe dá o nome de Cristo. E isso, hoje, são vários escritores e todos eles dizem isso. Nós apenas aumentamos, né? Aumentamos. Então, o que eu poderia dizer? Que nós fomos estudar o gnosticismo. E depois, isso após a descoberta em Nag Hammadi, no Egito, de uma biblioteca gnóstica que a igreja não aceitou essa biblioteca, não aceitou o gnosticismo, que era contrário aos ensinamentos da igreja. A igreja ensinava um Deus lá fora, e o gnosticismo ensinava que você possuía o Deus dentro de si, Deus em vós. Deus em vós. Paulo dizia muito isso. O Cristo em vós. O Cristo em vós. É claro que, como ele não conhecia os 4 evangelhos, ele não está falando, obviamente, da religião cristã. Ele está falando do cristianismo que ele perfilhava antes, que é a busca do Cristo interior. Então, Cristo é essa semente divina que está em nós e ela estando em nós, nós temos a responsabilidade de dar pleno desenvolvimento a esta potencialidade. Então, você é um Cristo. Claro que você tem que desenvolver isso para que você dê expansão à grandiosidade de Deus dentro de nós. Nós temos que desenvolver isso. Não vem de graça.
E depois que nós estudamos os evangelhos gnósticos, encontrado em Nag Hammadi, no Egito, numa caverna, depois que nós descobrimos isso, em 1945, e que nós começamos a estudar, esses evangelhos eram virginais. Ninguém tinha mexido nele, pelo menos nos últimos 1.600 anos. E uma autora que escreveu um livro sobre os evangelhos gnósticos, ela diz que, na realidade, esses evangelhos eram aquilo que existia já nos primórdios do cristianismo. A Elaine Pageau. Elaine Pageau, ela diz que quando nós desenvolvemos esta potência divina, nós somos um Cristo. Nós somos um Cristo. Muito bem. Então, nós passamos a estudar os evangelhos gnósticos, como espírita que estudamos há muito tempo, e daí nós estudamos vários evangelhos gnósticos. E o primeiro foi escrito aí em Belo Horizonte, esse evangelho. O evangelho gnóstico do Tomé, o mais importante de todos encontrado nessa biblioteca. Escrevemos aí na editora Chico Xavier. Depois desse evangelho, nós escrevemos o recentemente descoberto Evangelho de Judas. Escrevemos o Evangelho de Maria Madalena, também um evangelho gnóstico. Escrevemos o Evangelho quê? E continuamos os nossos estudos até que chegamos a esse estudo sobre o Cristo de Paulo de Tarso. Mas interessante que eu não encontrei isso na literatura espírita, não. Na literatura espírita continua aquilo que sempre foi pregado. Eu não tenho crítica nenhuma a ninguém. Eu estou dizendo que minha vida toda eu pensei assim. Então, existe um ex-padre, chama-se Marcelo da Luz, ele escreveu um livro, Onde a Religião Termina. E ele afirma nesse livro que, embora as cartas de Paulo e seus colaboradores tenham sido escritos inaugurais do Novo Testamento, elas nada contam a respeito da vida de Jesus. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é um ex-padre, hoje segue outros caminhos. E ele diz mais ainda nesse livro. Paulo de Tarso, cujos escritos e viagens missionárias são anteriores ao Evangelho. Aquilo que nós estamos dizendo. Paulo, no ano 50, ele terminou de escrever suas cartas, sem qualquer vínculo com os evangelhos canônicos. Mesmo porque os evangelhos canônicos têm outra conotação. É outra conotação. É o Deus fora. E o gnosticismo é o Deus dentro de você. Então, nós fomos em busca de vários outros autores, como pesquisadores, mesmo fora da literatura espírita. Então, eu reli um pastor anglicano, portanto, fora da linha espírita, chamado Tom Harpur. Ele tem 2 obras básicas, fundamentais, são best-sellers. Um chama-se O Cristo dos Pagãos e o outro Transformando Água em Vinho. E ele diz a mesma coisa. Paulo não falou de Jesus de Nazaré, mas do Cristo. Dentro do espiritismo, eu fui encontrar no Carlos Pastorino, o conhecido escritor de Minutos de Sabedoria. Mas ele não só escreveu Minutos de Sabedoria, ele teve uma coleção de 8 evangelhos, chamado Sabedoria dos Evangelhos, em 8 volumes. E ele diz a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa, que ele faz uma distinção entre o Cristo de Jesus de Nazaré, né, e o Cristo de Paulo. Então, isso passou batido. Esses evangelhos são antigos já. Né? Então, diante disso, nós resolvemos, então, trazer a público essa interpretação. E que tem sido analisado no Brasil inteiro. Né?
nós vamos encontrar, por exemplo, também o professor André Leonardo Chevitarese, da Universidade do Rio de Janeiro. Ele questiona essa cronologia que diz que as cartas de Paulo foram escritas antes. Então, vários escritores já sabiam disso. Paulo foi o escritor anterior aos evangelhos, portanto, ele não tinha ligação com o evangelho. Portanto, ele não dependia dos evangelhos quando ele escreveu as cartas. Eu não sabia disso. Eu disse para vocês, durante toda a minha vida, eu entendi que as cartas de Paulo foram escritas depois de Jesus, e não foram. Foram escritas antes, elas eram independentes. E o escritor que nós já citamos, eu volto aqui a refazer, o escritor George Bernard Shaw, ele diz que as epístolas não são frutos de histórias do Evangelho. Está na página 9 do nosso livro, nós já repetimos. Que elas são anteriores, são independentes e, indubitavelmente, continuam a pertencer à literatura bíblica, mesmo que Jesus jamais tivesse vivido. Então, é um livro que realmente dá polêmica, porque nós somos educados sempre dessa forma, sempre entendemos que as coisas eram assim, mas não são. E nós vamos encontrar, por exemplo, na página do livro, nós estamos com o livro aqui em mãos, na página 58, nós vamos encontrar também um ex-padre, 20 anos no sacerdócio, Berto Roden. E ele diz que o Cristo, a presença do Cristo, é a essência de Deus em nós. Olha, a presença do Cristo é a essência de Deus em nós. Mas Jesus tinha o Cristo? Tinha. Todos nós temos a presença divina, a presença de Deus em nós. Então, Jesus, obviamente, foi digamos, um espírito avante do seu tempo. E certamente ele desenvolveu esse Cristo de uma potência muito maior, razão pela qual, segundo contam os evangelhos, ele era um homem diferenciado. Então, todos nós possuímos esse Cristo. E também nós vamos encontrar... Aliás, eu dividi o livro em duas partes. A primeira parte eu faço um histórico, que não vai dar em uma hora para nós... Já falamos meia hora, para nós falarmos de todos esses ensinamentos. Mas a primeira parte eu apresento esse histórico, o que é o Cristo, presença divina em nós. E a segunda parte, eu fui buscar nas epístolas de Paulo, as epístolas mais famosas ou mais usadas nas igrejas e mais conhecidas, eu fui buscar a explicação gnóstica disso que Paulo fala. Eu vou pegar agora, a partir desse momento, uma vez que nós demos as bases iniciais são essas, que Paulo foi o primeiro escritor do cristianismo e que ele era gnóstico. E que Paulo, quando falava em Cristo, ele não estava falando de Jesus de Nazaré, porque ele não tinha contato com Jesus de Nazaré. Mesmo porque as cartas, os evangelhos canônicos só surgiram muito tempo depois, antes das cartas de Paulo. As cartas de Paulo foram antes. Então, nós vamos fazer alguma análise de alguns textos que Paulo utiliza a palavra Cristo. Eu poderia, digamos, ampliar mais. Eu encontro, por exemplo, o próprio Divaldo, na página 59 do livro, o Divaldo diz, olha bem, o Divaldo diz, ele, recebendo o espírito pastorino, ele diz, esse empenho libertador auxilia-o na busca do nirvana, que é o que Buda diz que alcançou o nirvana, o reino de Deus dentro de si. Ele diz do nirvana, do reino dos céus, da espiritualidade superior, onde o tempo e o espaço encontram no infinito da realidade, por enquanto desconhecida. Aí ele diz, veja bem, esse Cristo interior, essa força divina que todos nós possuímos. Diz ele, somente através desse processo
é que se desenvolverá o Cristo interno. Pastorino, utilizando-se do canal mediúnico de Divaldo Pereira Franco, diz que nós vamos desenvolver esse Cristo interno. Quem tiver o livro vai ler lá na página 59. Ele diz: a divina chispa, a luz interna de Deus, a semente sublime, o Deus interior, que predomina em germe no cerne de todos os seres humanos. Este é espírita, Divaldo é o nosso grande líder. Ele está dizendo que todos nós somos portadores dessa chispa divina, desse Cristo interior, que está presente em todos os seres humanos. E vamos encontrar pessoas desligadas, que não têm nada com o Espiritismo, também falando dessas epístolas de Paulo como anteriores aos evangelhos. Tá? Pois bem, então, lá na segunda parte eu reservei 25 textos ou orientações de Paulo, conhecidas por nós. Eu separei 25 para a gente comentar e analisar agora sobre a ótica de Paulo gnóstico. Paulo cristão, primeiro escritor do cristianismo. Pois bem, lá na página 105 do livro, tem uma frase que eu duvido que você não conheça. Os evangélicos citam, os espíritas citam, os católicos citam, e mesmo que não seja de religião nenhuma, citam. Que está em Filipenses 14:13. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, antes de eu mudar o entendimento sobre o pensamento de Paulo, agora eu vejo Paulo sob a ótica gnóstica. E eu interpretava esse versículo como todos os demais religiosos. Quando se fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sempre entendi que era Jesus Cristo. Era o Cristo. Não a chispa divina, que diz o Divaldo. Não a força divina, não o Cristo interior. Eu entendia que era Jesus Cristo. Jesus Cristo. E os seguidores, hoje, você inclusive encontra isso até em plástico de carro, decalque de carro, está lá, posso tudo naquele que me fortalece. Quer dizer, é uma frase de efeito, não tem dúvida. Uma frase de autossugestão que nos fortalece. É muito melhor eu aceitar dessa forma como nós entendíamos, do que não entender nada disso aí. Porque posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquela potência divina que eu tenho, você tem, mas que ninguém vai desenvolver por você. Isto não pode ser terceirizado. Não é o padre, não é o pastor, não é o espírito, ninguém pode fazer por você. Nós não podemos transferir esta força, podemos transferir para alguém. Esse é o trabalho nosso como espírita, buscar a nossa independência. Você tem que se tornar independente. Por isso você é dotado do livre-arbítrio. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quer dizer, na força divina, na semente divina que está em mim, está em você. É claro que essa semente divina, ou essa força divina, ela não vai, digamos, dar um fluxo em você, passar por você, sem você criar condições. As coisas não vêm de graça. Não vem de graça. O Holden diz que nós temos um canal é lógico, é teórico, isso é metafórico, e temos uma central, nós temos uma fonte. E essa fonte é isto que nos fortalece. Eu tenho uma fonte divina em mim e tenho o canal. Mas para que essa fonte escoe, para que essa fonte flua em mim, é preciso que eu crie condições no meu canal. Quer dizer, fazer a limpeza interna, tirar de mim, no meu canal espiritual, tirar as ideias negativas,
falta de perdão, falta de amor. Isto impede que o fluxo divino flua através de mim. Ele me fortalece. Eu tenho tudo em abundância, mas eu tenho que criar condições para que essa força divina manifeste em mim. O que as pessoas fazem? Oh, Deus, faça isso para mim. Mas sem contrapartida. Você quer receber de graça. Quer que Deus, essa força divina, esse Cristo interno, manifeste em você gratuitamente. Ora, nós estamos aqui pelo livre-arbítrio para errar ou acertar. O livre-arbítrio faz parte do nosso processo de aprendizagem. Então, se eu erro, eu corrijo, acerto. Então, todas as vezes que eu consigo, digamos, fazer a limpeza dos meus canais, eliminando a minha falta de perdão, minha falta de amor, eu crio condições para que esta fonte de água viva flua através de mim, trazendo a felicidade. Então, eu posso, sim, tudo naquele que me fortalece. Esse que me fortalece está disponível, como disse Jesus, em abundância dentro de você. Nós temos em abundância tudo dentro de nós. Veja, nós temos em abundância. Mas por que nós não usufruímos dessa abundância? Porque nós bloqueamos. Quem bloqueia é você, é eu. E você quer, através de uma oração, que Deus resolva, que os Espíritos resolvam, que Jesus resolva. Mas nós temos que criar condições, limpar os nossos pensamentos, criar condições propícias para que ele flua sobre nós. Tá? Então, se nós buscarmos, inclusive eu coloco isso no livro, a Bíblia Referência Thompson, que é do João Ferreira de Almeida, uma das mais confiáveis e utilizadas no meio cristão, ela diz tão somente, veja, se você for procurar essa Bíblia, ela diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, esse naquele que vem o problema. Aí, veja que ele não fala de Jesus de Nazaré, mas foi colocado nessa frase, que você vai ver nos carros, né, nos decalques, posso tudo no Cristo que me fortalece. Se você entender que esse Cristo é essa força interior, tudo bem. Mas se você entender que esse Cristo é Jesus, Cristo não está certo. Porque Paulo não conhecia. Paulo falava do Cristo. Paulo falava da chispa divina. Falava do Cristo interior, como o Pastorino, através do Divaldo, fala. Mas, se você entender assim, com essa frase, tudo bem. É melhor você pensar assim do que ter a mente fervilhando de ideias negativas. Nós temos que ter ideias positivas para que as coisas possam acontecer. Então, todos nós, ao nascermos, vejam bem, vocês vão refletir isso depois ao ler o livro, quem não leu. Todos nós, ao nascermos, nós trazemos esta semente divina. Você é a força divina. Ou, como diz lá no desenho, você é a força. Quer dizer, você tem a força. Só que você tem que fazer o seu trabalho para que as coisas, que esta força participe da tua vida. Então, se chamava antes de Christos. Hoje se fala, os Christos quer dizer o Cristo, né? Muita gente fala o Senhor Jesus Cristo. Antes se falava Senhor Christos. Né? Bom, este é um texto. Eu vou comentar, enquanto o tempo nos permite, outros textos. Então, posso tudo naquele que me fortalece é o Cristo. Esta semente divina que você possui, eu possuo. Eu tenho que desenvolver para que eu tenha felicidade. O que é felicidade? Felicidade é a eliminação de nossas imperfeições, diz inclusive diz Kardec lá no livro Céu e Inferno. Quando nós eliminamos as imperfeições, nós vamos encontrando a felicidade, abrindo o canal, fazendo brilhar a nossa luz, como disse Jesus. Mas vamos ver um outro texto aqui também, enquanto o espaço nos permite.
Tem uma outra frase, isso não é de Paulo, é de Atos. E Atos, vocês vão ver nos estudos, muita coisa que está em Atos não são palavras de Paulo, foram os seus seguidores que escreveram. Mas isso aqui está em consonância. Ele diz assim, lá no livro de Atos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O que ele está querendo dizer? Que nós vivemos, nos movemos e existimos nessa essência. Eu não sou corpo. Eu sou espírito que possui um corpo. E esse espírito tem, na sua essência, a presença do Cristo, a presença divina em nós. Então, se nós quisermos, nós podemos. Inclusive, depois nós vamos encontrar nos textos muitas parábolas, por exemplo, a videira e os ramos, está dizendo, a videira e os ramos, na realidade, está dizendo que nós somos os ramos, os filhos unigênitos, que Deus vive em cada um de nós, e assim por diante, outros textos. E temos, vamos achar aqui um outro texto, aqui. Esse texto está na página 112, é o terceiro em que nós fazemos comentário. Nós fazemos comentário de 25. Selecionamos, mas tem outros, obviamente. Se pegarmos as cartas de Paulo, nós vamos ver a ideia dele falando sobre o Cristo. Paulo diz, assim que, se alguém está em Cristo, o que leva a pessoa a entender? Como Paulo escreveu as epístolas antes de Jesus, ele não está falando está em Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Veja bem a interpretação que eu estou dando para vocês. Vocês vão analisar isso aí e vão chegar a essa conclusão. Como não existiam os evangelhos, Paulo está falando do Cristo interno, esta chama divina, esta luz que todos nós possuímos ao nascer. Assim que, se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? É estar em sintonia. É estar em sintonia, estar em alinhamento vibracional. Eis aí a física quântica. Quando nós estamos vibrando na mesma faixa vibratória do Cristo, do Deus interno, nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas, porque nós estamos bebendo a água da vida, porque nós estamos respirando o ar da divindade em nós. Este é um texto que você vai ler, vai refletir e vai achar que é muito interessante, né? Então, quando Paulo está falando sobre esse Cristo, ele está falando do Cristo, o Cristo interno, porque os evangelhos não existiam. Os evangelhos não existiam. Então, ele está falando do cristianismo anterior ao que se prega. Bom, temos aqui ainda um outro texto aqui que nós comentamos. E não vai dar para eu comentar um por um, e o tempo escoa, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está falando aqui, porque a palavra Jesus Cristo já era usada antes de Paulo. Horus, no Egito, era chamado de Jesus Cristo. Jesus Cristo. O J eles não usavam, J era I, falava Jesus Cristo. Ele era o Jesus Cristo, quer dizer, o termo Jesus Cristo já existia, já estava no ar. E só no segundo século da religião cristã, é que Jesus foi chamado de Jesus Cristo. Quer dizer, colocou-se o nome Jesus Cristo. Então, quando eu digo Jesus Cristo aqui, eu quero dizer o Cristo interno. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque se nós estivéssemos falando de Jesus mesmo, ele não pode ser o mesmo ontem, hoje e amanhã, porque existe no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a lei do progresso. Nós somos um ontem, um outro hoje e o outro amanhã. Nós estamos sempre evoluindo numa espiral evolutiva. Nós sempre vamos evoluir, porque a perfeição, segundo diz Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz
sobre ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, ele diz que essa perfeição é relativa. Por mais que nós tenhamos perfeição, ela é sempre relativa. Então, quando diz que Jesus Cristo, ou o Cristo, é o mesmo ontem, isso quer dizer que é o Cristo Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E aí muita gente, no Espiritismo, até não, as pessoas não gostam que a gente diga isso, mas nós vamos encontrar muita gente falando que Jesus é o governador espiritual da Terra. Quem criou essa ideia foi o Emmanuel mesmo, lá no livro Caminho da Luz. Ora, se eu estou falando do Cristo, eu posso dizer, o Cristo, essa potência divina, eu poderia dizer que ele não é o governador da Terra, ele é o governador do universo. O Cristo, essa potência divina, essa perfeição divina, essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é a perfeição. Ela governa, entre aspas, não teleguiando, mas ela é o parâmetro para todo o universo, não só para a Terra. Então, não é o governador da Terra, é Jesus, é o Cristo, que Jesus também tinha o Cristo e desenvolveu muito bem. Esse Cristo não é governador entre aspas, hein, do universo. Que, na realidade, governador no sentido de que ele tem a essência da perfeição do universo. Porque não tem essa de que nós somos governados. Não, quem governa é você. Quem desenvolve é você. Né? Muita gente diz, não, mas Deus está no comando. Não, está no comando nesse sentido, com predisposição para que você desenvolva. Você tem predisposição para desenvolver tudo. Né? Muito bem. Depois, um outro texto que você vai analisar, vai refletir antes de criticar. Isso eu falo na introdução do livro. Eu digo, as pessoas que vão ler o livro, leia a introdução do que eu falo. Porque a introdução eu explico antes de começar a falar sobre isso. Lá em Coríntios, Paulo diz: vós tendes a mente do Cristo. E como é que nós entendíamos isso? Obviamente, eu entendi que ele estava falando que era a mente de Jesus Cristo. Talvez você pense assim, mas nada mal. Veja bem, não vai crítica nenhuma. Você pode pensar da forma que quiser, se isso lhe faz bem, tudo bem. Toda crença que nos faz bem, porque tudo na vida, as religiões são crenças, diz Kardec. Todas são crenças. Então, se essa crença de que você tem a mente de Jesus Cristo, se aceitar assim, tudo bem, está ótimo, não vai crítica nenhuma. Se isso lhe faz bem, tudo bem. Mas, na realidade, quando ele diz vós tende a mente do Cristo, ele está dizendo, você tem a semente do Cristo. O que é essa semente do Cristo? É a presença de Deus dentro de você. É o reino de Deus que você vai desenvolver. Você tem o parâmetro, você tem a essência. E através das nossas reencarnações, através das nossas existências, nós vamos desenvolvendo esta mente do Cristo, que é a semente divina em cada um de nós. Vamos ver o que é mais aqui. Vamos ver o que é mais. Ele diz também, lá em um texto, também em Colossenses, ele diz o seguinte: o segredo, Paulo que diz isso, em 1,27, o segredo de todo mistério cristão é o seguinte: o segredo de todo mistério cristão é o seguinte: o Cristo dentro de vós, a esperança e glória. É gnóstica essa interpretação. O Cristo dentro de nós, esta luz, essa força energética que todos nós possuímos, mas que nós temos que desenvolver às nossas custas, pelos nossos esforços. Você pode até ter um professor, você pode ter um psicólogo, um padre, um pastor, um espírita, que te oriente, você se ainda bem. Mas quem vai ter que colocar a mão no arado é você. Você é o seu governador. Você tem a liberdade, por isso existe o livre-arbítrio, de fazer ou não fazer. Se você não quer fazer, você estaciona.
Então, o segredo de tudo, diz Paulo, é o Cristo dentro de vós. Cristo dentro de vós. Jesus usou outra expressão dizendo que nós temos a luz que brilha a vossa luz. Quer dizer, que brilha essa essência que nós temos. Vamos ver outro texto aqui. Outro texto dentro dessa sequência. Essa daqui, eu não concordo. Eu acredito que isso aqui, na realidade, foi uma inserção. Eu acho que isso aqui foi uma inserção. Inserção por quê? Paulo não poderia ter dito isso. Paulo não poderia ter dito isso. Eu acho que isso aqui é um acréscimo que colocaram nas cartas de Paulo. Porque muitas coisas foram modificadas nos textos. E ele fala aqui, né, nessa interpretação, que Jesus, ele está falando de Jesus humano, veja bem. Ele diz que Jesus, depois da ressurreição, ele diz assim, ele foi visto por Cefas e pelos 12. Como é que ele sabia? Não tinha evangelho ainda. Pelo amor de Deus, não podia. Mas alguém colocou isso aqui na carta de Paulo. Foi visto por Cefas e depois pelos 12. E como fica Maria Madalena nessa história? Segundo narram os evangelistas Lucas e João, ele apareceu primeiro para ela. Ele nem conheceu Maria Madalena. E nem conheceu Cefas, que era o Pedro. E nem esses 12 apóstolos. Porque não era parte do itinerário dele. Ele surgiu antes. E depois, mas a história não para aí. Diz assim, depois de visto por 500 irmãos, como é que ele sabe? Os evangelhos surgiram depois. Só foram sacramentados em 325, e aí colocaram como palavra de Paulo. Apareceu depois para 500 irmãos. Como é que ele sabia dessa narrativa? Como? Só apareceu após a sua morte? Quem colocou na sua boca? Isso é para reforçar a ideia de que houve ressurreição e que o Espiritismo não aceita a ressurreição. Existe ressurreição do espírito. A ciência já provou, mas tem gente que acredita, tudo bem. Seja a tua fé falsa ou verdadeira, se você aceita e faz bem, está resolvido o problema. Mas não existe. Então ele fala aqui de que ele apareceu depois da ressurreição para 500 irmãos. Depois ele foi visto por Tiago e seguido por todos os apóstolos. Como é que ele sabia? Ele não conhecia apóstolo. Então, há uma interpretação desse pastor, não é nem espírita, hein? Ele diz o seguinte, esse por último derradeiro apareceu para mim, essa palavra grega que ele usa para todos os outros encontros apostólicos sobre os quais comenta, é oft, do grego. Essa palavra normalmente usada pelos religiosos de mistério para classificar uma visão. O Paulo teve uma visão lá nas portas de Damasco, uma visão, um self, dentro de si mesmo. Ele encontrou com a presença do Deus dentro de nós. E quanta gente acontece isso, que entra em êxtase e entra em contato com essa força divina. Mas aqui consta que ele está falando do evangelho, não existia evangelho. Então, eu gostaria que vocês analisassem isso daí. Uma outra que Paulo diz, olhando no horário aqui, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que é o Cristo. Ele está dizendo, não sabia que você é o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus. Todos nós somos o templo do Cristo. E que o Espírito de Deus, o Cristo, habita em vós. Não vou comentar em razão do tempo. E ainda, vou dar mais uns minutinhos aqui, controlando aí o nosso amigo Lázaro. Essa aqui é praticamente para a gente fechar, para completar os 60 minutos. Paulo diz, lá em Gálatas 1, 12 e 13. Olha agora vocês comigo. Pensem comigo. Diz Paulo, mas faço-vos saber, irmãos, ele está dizendo, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho quer dizer boa nova, não está falando dos canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, está dizendo, saiba, irmão, que o evangelho, que quer dizer boa nova, que por mim foi ensinado, por mim foi anunciado,
não é segundo os homens, nenhum homem me ensinou evangelho algum, diz Paulo. Este evangelho, que não foi ensinado por homem algum, porque diz ele, porque eu não o recebi de homem algum. Quer dizer, as cartas de Paulo, que eram evangelho, eram boas novas, ele diz, eu não recebi de homem algum, mas pela revelação do Cristo dentro de mim. Está entendendo? A revelação do Cristo dentro de mim. A presença desta força, dessa inteligência suprema. Ele entrou em êxtase e aquilo que ele ensinava, principalmente essas cartas, diz ele que isto ele recebia espiritualmente. Ele recebia do Cristo dentro de mim. Ele não está dizendo que recebeu de outros, recebeu do Cristo dentro dele. É para você analisar junto conosco, sem qualquer crítica. Eu não critico ninguém, e nem você. Você pode até não concordar comigo, não há problema. Eu fiz esse livro com a maior das melhores intenções, no sentido que você reflita, você aprenda que você tem uma potência extraordinária, que você é Deus, que você é o Cristo. Quer dizer, você tem esta semente da divindade e que você tem que fazer desenvolver. E à medida que se desenvolve, você se torna feliz, você encontra paz, você encontra amor. Então não adianta entregar para terceiro, para religiosos que vão resolver o teu problema. Você tem a força. Você tem que colocar em ação essa força. Mais alguns textos, eu acho que não dá quase mais tempo, mais um aqui. Já estou crucificado com o Cristo. Eu sempre entendi isso aí, que antes de conhecer o Paulo como gnóstico, eu entendia que eu estava crucificado com Cristo, com Jesus Cristo. Mas crucificado aqui não quer dizer isso. Nós temos o corpo em formato de cruz. Os braços, as pernas, é uma espécie de uma cruz. Quando nós reencarnamos, quando nós nascemos de novo, nós estamos na cruz do corpo, nós estamos crucificados com o Cristo interno, ele está dentro de mim. E eu vou continuar trabalhando. E no texto diz, eu já estou crucificado com Cristo. Para entender, se nós não entendermos o gnosticismo, ele está dizendo que eu já fui crucificado para pregar eu na cruz como Jesus Cristo. E não é isso. Isso é um mito do esvaziamento de Deus para encarnar-se nas criaturas. O amor vertical, o amor de Deus, alcança e atravessa a dimensão horizontal da madeira, horizontal, atravessando o nosso corpo. Esse é um outro texto. Gostaria que você lesse, analisasse. E já estamos quase em cima. E tem outros textos aqui, outros textos que devem ser estudados, devem ser analisados. Aqui a última, então. A última, já está. 1 minuto está faltando. Até que o Cristo seja formado em vós. Isso é palavra de Paulo. Nós estamos aqui até que o Cristo seja formado em vós. Nós estamos aqui até que essa presença do Cristo, a presença de Deus em nós, porque todos nós somos emanação dele. Nós somos a faísca dele. Nós somos a chama divina dele. E aí Paulo diz, até que o Cristo seja formado em vós. E como espírita, nós sabemos que relativamente nós vamos desenvolvendo o Cristo gradativamente em nós. Vamos, quer nessa reencarnação, quer na outra reencarnação, através da nossa própria consciência. E aí eu sugiro que você leia o meu livro sobre o Tribunal da Consciência. Chama-se Código Penal dos Espíritos, o Tribunal da Consciência. Nós somos a consciência divina. Nós somos o Cristo. Vós sois o Cristo. Desenvolva o Cristo em vós, diz Paulo.
Muito obrigado a todos pelo entusiasmo que nós pusemos. O tempo não nos permite, mas eu gostaria que vocês, depois da leitura do livro, podem entrar em contato comigo, não há problema, nós haveremos de responder. O nosso amigo Lázaro está aí firme, e qualquer coisa vocês peguem o Lázaro, e o Lázaro poderá contactar conosco. Muito obrigado, meu amigo, por essa oportunidade. Nós que agradecemos, Boberg. Muitas reflexões para a noite. Eu queria te passar aqui, porque até uma companheira nossa que está acompanhando a palestra, e ela colocou um comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Isso. Eu posso ler para você ou você está conseguindo? Pode ler, pode ler. É a Francis Jane. Ela colocou: Boa noite, Boberg. Em primeiro lugar, gratidão pelo estudo da noite. Ainda não li o seu livro. Quanto ao Cristo interno que você explicou, está tudo claro. Porém, se não me engano, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos revela que Gesiel, quando foi acolhido na casa do caminho, Pedro lhe apresentou os escritos de Mateus. Dessa forma, Emmanuel nos informa que este teria sido o primeiro evangelho escrito. O próprio Saulo, em Damasco, após recobrar a visão, o teria copiado para si. Posso responder já? Pode, pode. Eu disse no início, eu não sei o tempo que nós temos, porque você disse que nós temos exatamente 1 hora. Tudo que nós falarmos sobre o Cristo, nós temos que entender que as cartas de Paulo foram anteriores, foram independentes. O romance de Emmanuel, que sempre me trouxe profunda emoção, até me levando às lágrimas, muitas vezes, é um romance. É um romance. Agora, hoje está pacificado no meio das pesquisas científicas que não foi Mateus o primeiro evangelho. Isso serviria para um trabalho oportunamente. O primeiro evangelho que existiu, que foi atribuído, era um evangelho anônimo, lá para o final do segundo século, foi o primeiro evangelho, não foi o de Mateus. Isto já é pacificado dentro da doutrina científica. O primeiro evangelho foi o de Marcos, porque apareceu lá como Mateus, eu não vou entrar em mérito, porque não é um trabalho científico, é um romance. Na realidade, o evangelho de Marcos, ele tinha 16 capítulos, 16 até o ponto 8. Depois de alguns séculos, foram acrescentados mais 12 capítulos e versículos para provar que houve a ressurreição. E isso é um trabalho que eu teria um tempo maior, não dá para explicar. Então, Marcos foi o primeiro que foi atribuído o nome. Se foi ele que escreveu, ninguém sabe. Ninguém sabe. Foi atribuído pela igreja o nome desses 4 evangelhos, que eram anônimos. Bom, eu sempre digo o seguinte, que Mateus e Lucas copiaram Marcos. Isso já é provado. Eu tenho um livro chamado O Evangelho Que eu sugiro à minha companheira, com todo o respeito, que faça uma leitura. Faça uma leitura consciente, espírito desarmado, como alguém como eu quero pesquisar. Se você mostrar que estou errado, eu estou errado. Mas Marcos foi o primeiro evangelho atribuído a ele, e que Mateus, é como se ele tivesse feito uma abertura no Evangelho de Marcos e colocasse as bem-aventuranças e colocar o Sermão da Montanha. Isto foi colocado. Isso é provado no Evangelho que as bem-aventuranças já existiam antes de Jesus. Você fala, mas como? Eu mesmo escrevi um livro, O Segredo das Bem-aventuranças. Eu escrevi. Mas eu não entendia, ou não fazia alusão de que era o Jesus. Eu já não fazia. Mas, se você for buscar, você vai encontrar que Mateus e Lucas copiaram Marcos e copiaram o evangelho que foi um evangelho que existia antes até de Paulo. Então, nesse evangelho você vai encontrar uma frase, uma quantidade de aforismos,
aforismos que já eram pronunciados antes da religião cristã. Já era pronunciado por outras civilizações e que depois passaram a pertencer aos evangelhos. Quer dizer, foi transportado daqui e colocado ali. Isto já é provado. Eu sugiro à minha querida colega arguidora, leia o Evangelho que depois você vai poder entender bem isso que eu estou dizendo. Lá fala, inclusive, disso aí. Procuraram descobrir qual foi o primeiro evangelho. Eles achavam que era Mateus, chegaram à conclusão de que Mateus copiou Marcos e copiou o evangelho aqui. E que Lucas fez o mesmo. O único evangelho que destoa de todo mundo é o de João, que não foi escrito por ele também. 100 anos depois, ele já tinha morrido. A civilização vivia 30 anos. Cada ciclo era 30 anos. O Evangelho de João foi escrito lá no final do século. Como é que ele poderia ter escrito? Não escreveu. Alguém escreveu para ele também. Com todo respeito, como é que é o nome da moça? Francis. Francis, meu abraço. Desculpe se eu não te correspondi, mas eu sugiro que você leia o nosso livro, O Evangelho o quê? E você vai encontrar frases que estão no Evangelho que já existiam antes. Tem até um escritor que diz que as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, foi o sermão mais lindo, mas que nunca foi pronunciado, porque ele já existia anteriormente e foi colocado aqui. Tá? Desculpa. Boberg, muito obrigado. Né? Eu gostaria de agradecer em nome do Grupo Espírita Sérgio Jesus pela oportunidade do encontro da noite, as reflexões que nós tivemos, a presença, né, agradável, né, de pensar, refletir, né, analisar, né, temos que estudar o Evangelho. Né? História, estudar os pesquisadores, né, porque os evangelhos em si, eles foram construídos através do tempo. Quer dizer, tanto é que não é, ele é dito segundo Marcos, segundo João, segundo o escritor de Lucas, e segundo as ideias deles. Quer dizer, nós não sabemos como foram escritos. Tudo bem, faz bem para a alma, nós gostamos, nós amamos, mas é preciso fazer pesquisa para que a gente chegue à conclusão e, racionalmente, como Kardec disse, que nós temos que passar tudo pelo crivo da razão. Se a razão nos mostrar que não está certo, e, aliás, passar até pela ciência. Isso aí. Gostaria também de fazer o convite aqui para a próxima reunião, que vai ser na próxima quarta, às 20 horas, e o tema será a vinda de Jesus. Tá? Então, estão todos convidados aí. Neste momento, convido a todos a gente a levar o pensamento mais uma vez, para encerrarmos o trabalho da noite, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos estudando os ensinamentos, que possamos ter sabedoria, força de vontade, deixar a luz renascer dentro de nós, em cada instante, o Cristo vir aflorar dentro de nós, para que possamos fazer a nossa caminhada de forma mais tranquila, harmoniosa, com sabedoria. Que, neste momento, peço que o amor, a paz do nosso Pai possa adentrar todos os lares, abençoando nessa noite. Que assim seja. Boberg, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Isso. Até a próxima.